Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui com um artista que tem o apelido de Manicongo, fera, está lançando aí seu terceiro disco. A gente está trazendo pela primeira vez, tem uma profundidade, densidade, tema social. É um fera, o nome dele é Rincon Sapiência. Muito obrigado, Rincon, por você ter vindo aqui. Só boa, vambora. Vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho, quer dizer, 2017 você lançou o Galanga Livre, né? Certo. Que é o seu primeiro trabalho ali, com um descasso, né? Fala um pouco das suas experiências. Vem o segundo, que é o Mundo Manicongo, né? Que é onde seu apelido acabou se fixando aí. Certo. E que é um disco ali que você já explora um pouco mais a musicalidade, né? E esse terceiro trabalho, Um Corpo Preto, né? Como é que você pontua ele dentro, comparando com esses outros dois trabalhos, tanto na temática quanto na questão da sonoridade? Primeiro disco, o Galanga Livre, ele tem uma história que dura mais tempo até ele ser lançado, né? Então, tem vários momentos meus ali de lado mais político. É um lado que entrou muito no finalzinho, uns 45 do segundo, nos acréscimos entre a Ponta de Lança e Meu Bloco, que são duas músicas fortíssimas assim no meu repertório. Então o primeiro álbum ele tem esse sabor especial porque ele tem muitas caras, porque é aquele trabalho que você faz ao longo da sua vida, né? O primeiro disco ele tem muito isso. E eu sempre pesquisando e racializando minha música e pesquisando sons, né, do continente africano. Quando eu lanço o Mundo Manicongo, que eu faço essa pesquisa, né, do continente africano, eu particularmente não me identifico com esse lado mais, vamos dizer assim, folclórico e tradicional, assim. Eu gosto de saber o que está acontecendo naquele exato momento. E aí eu pesquisando me deparo, né, com um continente africano contemporâneo, moderno, que diz respeito à moda, música, tudo. E ali eu me conecto muito, né, com alguns sons, com afrobeats principalmente. E é um trabalho bem massa, que eu lanço ele e em poucos meses começa a pandemia. Isso prejudicou um pouco a circulação, né? E é um disco que eu tô me divertindo mais, o Mundo Manicongo. A experiência de fazer música, chamar pessoas, chamar um guitarrista, chamar um outro amigo, outra amiga. Ele não tem tanta tensão, esse segundo álbum. Esse álbum de agora, ele já aglomera tudo, né? Tem essa sonoridade africana contemporânea, ele é divertido e ele é tensionado de alguma forma também. Então, acho que esse disco, o terceiro álbum, Um Corpo Preto, ele acaba tendo elementos dos dois álbuns também de uma forma um pouco mais madura. Agora, já chama atenção o fato dele ter um número de faixas bem maior do que o primeiro e o segundo. Quer dizer, ali você já trabalha numa outra... Hoje em dia não é fácil você colocar mais faixas do que se deve ali, né, da média, né? Ali você já trabalha... Essa proposta foi o quê? Quer dizer, né, uma enfatização ali desse trabalho? Como é que você... Essa ampliação, né? Foi principalmente para mim, assim, né, eu celebrar o fato de eu conseguir fazer música, porque nesse meio tempo do último álbum pra cá, sim, as coisas mudam muito, né? A pandemia, o mercado da música, o digital, a forma que a música circula, tudo isso foi mudando e eu fui passando um tempo também entendendo como que eu poderia posicionar meu trabalho, tem esse detalhe. Tem um exercício muito massa que eu fiz comigo mesmo, que é o lance de eu olhar para trás, que eu sempre fui um cara antenado de estar atento das coisas que estão acontecendo na música e dançando conforme a música também, né? Acompanhando as coisas, as novidades, os novos recursos, os novos sons. Mas nessa daí eu acabei por um certo descuido, tipo, deixando algumas coisas de Rincon que eu construí ao longo da minha vida, né? Que passa pelo reggae, o dancehall, o samba, coisas desse tipo passaram a aparecer menos no meu trabalho. E aí eu consegui identificar isso e fazer músicas que eu gosto muito, né? Que tem nesse meu terceiro álbum. E tem o lance também de eu fazer a parada sem atingir expectativas, que foi um exercício muito bom também, para mim mesmo, principalmente. Lógico que a gente faz a música para as pessoas ouvirem e curtirem muito, mas eu fiz a música sem pressa, no processo de fazer ela. A música em si, ela não tem pressa, tem música que acaba, fica um trecho de instrumental. Às vezes, para eu começar a cantar também, fica um tempo de... Hoje em dia as coisas são mais ociosas, por conta do digital, da rede social, do TikTok, Então tudo é feito de forma calculada, tocou algumas barras, se você já não
entregou alguma coisa, se corre perigo da pessoa já passar de faixa ou mudar de tela. Então todo mundo faz música pensando nesses detalhes. Eu falei, não, é música, minha onda, minha parada. E aí eu fui fazendo, são 17 músicas, fora as que ficaram de fora. Tem isso aí. Então é muita música mesmo. Eu acho que a música que abre o disco Diáspora já conta tudo que você comentou um pouco aqui, né? Quer dizer, ela reúne uma série de elementos musicais ali. Sim. Né? E você já toca num tema, uma temática, né, aguda, né? Quer dizer, que é a sua influência, né? Da questão da diáspora. Eu queria que você falasse, assim, essa abertura do disco, quer dizer, Diáspora já... Não é uma música que discorre, que fala assim, diáspora significa isso, tudo. É a diáspora no que diz respeito o Brasil é um país onde a cultura preta é muito presente, assim como a indígena, como cultura árabe, judaica, tem diversas culturas nesse país, mas a preta é muito presente, e essa cultura preta provém de diversos lugares do continente, né? E muitas vezes a gente não dá nome para isso, a gente só convive com a culinária, com as palavras, com o comportamento, com a espiritualidade, mas a gente acaba não dando nome. Você escuta, sei lá, músicas que são feitas à base de tambor, de percussão, isso foi fundamentado dentro das culturas pretas, da religiosidade, da espiritualidade, e acabou se estendendo, tá na música, tá no sertanejo, tá no piseiro, tá no funk, tá em tudo que é lugar, e às vezes a gente acaba não dando nome para as coisas. É um disco inspirado, é a música que é o abre-alas do disco, né? E a ideia da diáspora tem a ver também com a capa do disco também, que tem algumas camisetas de seleções africanas, né, reunidas num lugar só, porque o Brasil é isso, assim, é um misto de Áfricas que vieram para cá, né, por decorrência de uma história não muito legal, mas vieram e se faz presente por aqui, então é a música, é a que mais faz sentido para ser o abre-alas do disco, um Corpo Preto, é a música que traz essa enfatização da diáspora africana, sabe? E ali a sonoridade você explora bem isso que você comentou, né? Quer dizer, você tem um pouco de música eletrônica, tem umas afrobeats ali. Tem. E é engraçado porque o Dino Santiago... O Dino Santiago, isso, né? Isso, cantor de Cabo Verde / Portugal / Cabo Verde. Ele estava aqui, eu já o conhecia, né? Tanto de consumir como de encontrá-lo pessoalmente. Ele é amigo do produtor musical Branco, que eu já trabalhei lá em Portugal. Enfim, a gente já se bateu por lá, em Lisboa. Aí ele estava aqui em São Paulo. Aí eu falei, pô, cola em casa. Aí dentro daquela agenda cheia ele conseguiu um tempinho para ir. E ele gravou num outro instrumental, era tudo diferente. Quando ele passou a voz. Aí eu transformei isso nessa música Diáspora que está disponível aí no disco, assim. Mas era totalmente diferente o som, mas eu falei, eu tenho que aproveitar. E liguei o REC, ele gravou algumas coisas. Aí eu transformei, né, com a magia da produção musical, tudo, transformei em refrão, em parte final, e aí fui desmembrando, né? A música Cuidar de Mim, eu acho que eu tava ouvindo, assim, ela lembra, ela é muito você, assim, esse autocuidado, né, e meio assim a essas, meio racismo, né, as dificuldades, né, de viver. A gente enfrenta, né, as coisas da vida, e a gente muitas vezes é levado a se posicionar de um lugar meio heróico, às vezes sem perceber, né, tipo, né, você é o cantor, ou você é um cara que conquistou coisas, então você é o porta-voz da sua quebrada, e às vezes a gente nem tem essa força para ser isso. A gente tem nossas opiniões, a gente é cheio de ideias, cheio de querer, cheio de coisa, mas mediante as nossas necessidades, né? Então, eu sou um cara racializado, falo muito disso, mas tem coisas que eu não posso responder pela comunidade preta. Tem coisas que, se eu tiver querendo um dinheiro e aparecer uma oportunidade, eu falar, esse dinheiro no meu bolso vai ficar legal, eu consigo fazer isso para ganhar esse dinheiro, eu vou fazer. E eu não dá para pensar, pô, mas tá ligado, porque isso, porque é o cenário, porque a comunidade, tipo assim, é o meu dinheiro para minha demanda, porque eu quero comprar, Então existe um lugar genuíno e honesto, né, individual, né, que a gente tem. A música Cuidar de Mim fala disso, assim, deixa explícito um lado individual, não é um lado que abandona o senso coletivo, né, que a gente precisa ter como quebrada, como raça, como tudo,
mas tem corre que só a gente sabe o garimpo que a gente precisa e o foco que a gente precisa. Ali você expõe uma sociedade preconceituosa também, quer dizer... E expõe as dificuldades, as barreiras, tudo, mas a ideia da música é trazer esse lado assim de falar, pô, tem hora que eu preciso olhar pra mim, fazer o que eu tô precisando, sabe? E isso é honesto e tá tudo bem, sabe? Homem-Gol também é bem legal. Bem legal, tem bem legal. Vídeo, né? Quer dizer, e tá oportuno, né? Estamos em Copa do Mundo, né? Mas o sonho de todo menino, né? Foi o meu, inclusive. Foi o seu, inclusive. Se tornar jogador de futebol. Sim. E aí vem aqueles contrastes que você mostra no vídeo muito bem, nas letras também fala, quer dizer, você está num lugar, um ambiente difícil, né? Sim. Onde você vai tentar uma ascensão por meio do futebol. Eu queria que você comentasse, porque tem um vídeo muito bacana, essa música aí que está no disco. Hoje eu consigo ver coisas bonitas, assim, do que existe, né, do futebol, entre aspas, amador, né, que possibilita, né, os jovens a praticar o esporte, a cuidar da saúde, cuidar do físico, cuidar da mente. Eu lembro dos treinamentos que eu fazia, assim, são coisas que eu sinto falta hoje, né, de tipo, daquela atividade, eu falava, pô, é um trabalho que hoje em dia as pessoas pagam para isso, né? Você vai numa academia fazer um treino funcional, se nessa alta, inclusive, que tá tendo, né, de academias, as pessoas quererem treinar, um personal, isso, aquilo, outro. E era uma oportunidade que eu tive, assim, passei anos, né, treinando, praticando esporte. As pessoas que davam as aulas, os treinadores, eles não ganhavam, e quando ganhavam era dinheiro... Às vezes nós davam, sei lá, uns 20 reais, que seja, de alguma coisa que tinha que fazer. Hoje eu consigo ver a beleza, né, do trabalho dessas pessoas que possibilitam esses jovens a praticar o esporte. E falando do futebol especificamente, é isso. A gente sempre fica iludido, né, na esperança do Brasil conseguir alguma coisa em Copa do Mundo, mesmo sabendo que tem seleções superiores apresentando futebol melhor. Mas eu penso que o lugar que o futebol brasileiro está posicionado hoje tem muito a ver com um trabalho de base que não está sendo feito. Porque hoje em dia tudo tem a ver com a gente, com aquele que tem o contato com isso. Então, boa parte da molecada, assim, que antes via no futebol como lugar primordial, assim, eu vejo que diminui um pouco, assim, que nas quebradas a molecada joga menos bola, o ambiente mudou em relação do futebol do que era nos anos 90, por exemplo, e nos anos 90 o Brasil era muito melhor, sabe, mundialmente falando. Então eu acho que foi um trabalho que eu fiz assim para mostrar a beleza do que é esse futebol de base, né, o futebol amador, querendo ou não ser uma música, uma trilha sonora de incentivo para esses moleques que estão nessa batida de mudar de vida e conseguir, né. A música tem a participação do Péricles, né? Da Marisol Moabá. Do Péricles e a Marisol Mauaba, né? Moabá. Moabá. Isso. Filha de congoleses, é das artistas mais talentosas que eu conheço, assim, muito fácil de trabalhar com ela, porque é muito talentosa, assim, absurdamente talentosa. Tem uma afinação incrível, e aí toca baixo, compõe bem, toca outros instrumentos também, assim, ela, o irmão dela, assim, eles são outros chips, sabe? Muito inteligentes, muito bons, assim, de música. E o Péricles é o Péricles, né? Assim, eu sou suspeito a falar, mas ao meu gosto é o maior cantor do Brasil, né? É um cara que era uma voz ali dentro do Exalta Samba, assim, e ele conseguiu deixar o que já era muito bom melhor, assim. Eu sinto que ele é um cantor muito mais técnico, domina muito mais, né, a música hoje, então eu vejo ele como um cara gigante, é uma honra enorme ter ele na faixa com a gente. Essa música, ainda insistindo um pouco nessa música, Homem-Gol, ela expressa muito disco, assim, eu acho, da mensagem que você quer passar. Sim, tem vários recortes, tem esse lance do corpo preto, tem a ver com a capa do disco, ao mesmo tempo é um som que a gente lançou, fez o primeiro lançamento do filme, dirigido pela Juliana Jesus, produzido pela Monomito, envolvendo os times do Jardim Miriam, Atlético do Miriam, Santa Rita, foi incrível. Mas ao mesmo tempo é um som fora da curva em relação às outras faixas do disco, assim, mas é uma música tão representativa sobre essa ideia de um corpo preto, de contar um pouco, né, essa vida da periferia, mas contar com beleza, com arte, com esporte. Então essa música ela tem um lugar especial, assim, no repertório dessas 17 músicas, sabe?
A gente já citou aqui algumas participações, mas tem várias aqui. Várias. Tô com medo de me perder até. Também, às vezes, fico com medo de esquecer. Mas vamos lá, tem o Dino Santiago que você já citou, falei, boa. Né? Tem o Périx, né? Lino Cris, Funk Buia, Milena Draghi, França, Brenov, Tória matando. É isso, assim, né? Tória do Jassanã. É louco, algumas pessoas falaram, não, que é legal, que você tá dando oportunidade para os artistas. Tem esse lado também, mas são artistas muito bons, assim, né? Eu estive com eles fazendo a música, assim, tão incrível como a Milena desenvolveu a parte dela. Era só um instrumental, era um groove de percussão e os arranjos de piano. E ela puxou a parada toda e começou a faixa. A Tória também começou a música nossa, assim, começa com ela, eu fazendo instrumental e ela dando direcionamento ali das linhas, das coisas assim. Então, por mais que sejam artistas que ainda não despontaram grandemente, no que diz respeito a talento, esquece. São artistas de primeira linha, assim. E aí, Funk Buia é um ídolo, né? Se tornou um parceiro ao longo da vida, mas é um ídolo. Eu estive no metrô em Agabaú uma vez, estava tendo show dos África Brasil. No metrô, né? De tarde, assim. A gente tava indo pra galeria, eu e um parceiro. Aí uma hora o Fernandinho fez um beatbox lá, ele começou a cantar dancehall, né? A gente chamava de raga na época. E aí eu só via jamaicanos fazendo isso, né? E aí quando eu vi, eu falei, tá, preula, negão é monstro. Aí com o tempo fui conhecendo e hoje ele tá no álbum, assim, então... todos os álbuns são especiais, assim, mas esse eu consegui... E o Lino Cris, né? Lino Cris, que é um... Lino Cris é o soulman brasileiro. É um ícone, né? O cara que domina essa linguagem do soul, assim, como... Lógico que tem outros cantores, né? Não dá pra gente querer criar um protagonista único, mas é um cara que domina, assim, essa linguagem, escuta muito esse som. O soul, o funk, samba rock, aquela música preta dos anos 70, 60. E é o cara que domina, assim, de estilo, de vocal, de técnica, tudo. Também é um golaço. Eu acho que você trouxe eles imaginando nessa sonoridade também, essas várias camadas que você fez. Eu acho que ele... Porque as pessoas que a gente falou aqui são diferentes, assim, na forma de cantar, né? Tem o DJ Mistaluba também, que tá no disco, meu parceiro de mais de 20 anos, né? Ele toca comigo nos shows, gravou em todos os álbuns meus, né? Desde o EP, SP Get BR, até agora ele sempre tá comigo. Mas esse pessoal que você chamou aqui, quer dizer, eu acho que tem umas vertentes e fica visível isso também nessa sua busca por várias camadas de sonoridade. E eu sou um cara que pensa muito no show, né? O show é o momento que a gente celebra o que foi feito no disco. Com a era digital, tem muitos artistas, no máximo respeito, não é nem falando mal, que tem um trabalho extenso no digital, né? Com muitos ouvintes, tudo, isso é monetizado, né? Então vira dinheiro, graças a Deus. Mas muitas das vezes esses artistas circulam bem no digital e fazem poucos shows. Eu sempre fui um cara dos palcos também. Então, quando eu faço o repertório do álbum, a cereja mesmo vai acontecer no show. Então, toda essa experiência de dancehall, drum and bass, garage, house, tudo, a gente celebra de um jeito ainda maior na hora que chega no show, com luzes, com mais gente no palco, tudo, né? Então... Você pensa isso na hora que está produzindo o disco? Que uma certa vez eu conversei com um professor, e ele trabalha com disco, ele falou, hoje você tem que fazer o disco pensando no show, porque se você distanciar disso, você não faz o show, porque você tem tantos recursos para fazer o disco, né? Mas você tem que saber se você vai conseguir levar isso para o palco, né? É importante ter isso. Isso você pensa em mente, né? Eu penso talvez de forma inconsciente em alguns momentos. Eu não sou aquele cara que é tipo assim, meu som é o funk. Aí do início até o fim vai ser tu, tch, tch, tch. Aí vai pra outra faixa, tu, tch, tch. Ou é o trap. Aí da faixa 1, do minuto 1 do show até o minuto 60 vai ser o BPM parecido. Assim, eu não... particularmente não gosto, né? Eu preciso que as coisas tenham camadas, tenham momentos altos, momentos mais baixos, e isso você brinca com a luz, você brinca com o público, com tudo assim no geral, né? Para mim é importante ter um repertório diverso para na hora do show eu conseguir trazer essa dinâmica, né?
E você usa essa dinâmica, essas camadas em trechos também, você não usa na música inteira, né? Você vai colocando esses trechos desses gêneros, desses estilos, né? Não, mas tudo funciona assim, até mesmo assim, antes de eu lançar o disco, né? Eu tenho feito shows, não com volume alto, mas tenho feito. E isso sempre acontece, né? Tem aquele momento, vai, sai do chão, aí todo mundo pula. Aí tem um momento que tem números do show que é o piano, o cara tocando piano ou soltando o verso, a capela, e o protagonista é o verso, é o texto. E aí isso dá um impacto. Então, essa dinâmica é o que faz, tipo, as pessoas falarem, pô, o show do Rincon é massa ou não é, sabe? É tipo, o que ele entrega? Pra eu fazer uma boa entrega no palco, eu tenho que ter uns munições. E agora eu tô com 17 calibres potentes pra ir pra pista agora. Faz um show, fortemente, né? Exatamente. Assim. Então, se eu fazer o repertório do disco da 1 a 17 em ordem, né? Já daria certo, assim, porque é muito... Com mais alguns solos ali, esticados. tem essa dinâmica. Já tem 1 hora de show, já tá tudo... Pô, Rincon, vamos lá, o título do disco, né? Como é que você achou esse Um Corpo Preto? Quer dizer? Corpo Preto é um lance de dar cor pra vida mesmo, assim. Eu, durante o tempo, fazendo músicas assim, né? Aí eu comecei a fazer uns versos, nos versos, né? A gente tem várias fases da vida também, né? Aí teve uma fase da vida que eu curtia sair mais, tal, né? Sempre responsável, né? Mas tava mais na noite, tal. Aí às vezes você acaba falando, pô, do perfume que você tá, da roupa, que o carro tá da hora, que você tá com o vidro aberto, que você tá curtindo, que você tá acompanhado, que você tá vivendo, né? Então eu tinha músicas, sempre tinha algumas linhas, alguns versos falando desse tipo de coisa. Aí eu comigo mesmo, muitas vezes eu refletia, eu falava, caraca, será que eu tô ficando fútil? Né? Tô falando só da roupa que eu tô, do dinheiro que eu tô contando, da bebela que tá do lado, do tal. Aí eu ficava pensando sobre, né? Não me condenava, mas eu refletia. Até que dado momento eu falei, não, mas é o seguinte, mano, eu sou um cara negão, retinto. Então é meu grau tá falando que tô bem, que tô com dinheiro, que tô bem vestido, que tô acompanhado, que tô... Aí eu comecei a dar cor pras coisas, pra tudo que eu fazia. Não, calma aí. Você tá falando de amor, tudo no relacionamento, mas você é um negão. A menina é negona também, tudo, então é diferente. Aí eu comecei a dar cor, tipo, se eu falar de algo sentimental, você é um homem preto falando sobre que quer se cuidar, que quer... Aí comecei a entender esse lado, assim, que quando eu dava cor para as coisas, tudo ganhava uma complexidade, né, uma profundidade. E aí eu comecei a me debruçar sobre esse detalhe, assim, no geral, no ponto geral do disco, né? E aí que eu cheguei a esse lugar, Um Corpo Preto, que é um disco racial, mas não é um disco que eu estou falando, sei lá, trazendo a história de Zumbi de Palmares, de Bell Hooks, de Malcolm, falando coisas tradicionais da cultura preta, tudo. Tô falando de mim, mas eu tô sempre enfatizando que é um corpo preto, e aí ganha outros significados, né? Um cara com corpo preto buscando espiritualidade, um corpo preto apaixonado, um corpo preto falando de sexo, um corpo preto falando de ganhar dinheiro, correr atrás, ganhar o dinheiro, um corpo preto... Aí tudo ganha um outro contexto, né? E aí foi o detalhe que me fez organizar o repertório. Corpo Preto falando do sonho, né? Um moleque preto que quer jogar futebol, que quer praticar o esporte, sua avó é Iked, sua mãe varoa, típico da periferia, né? Aquele moleque que um determinado momento a família era de matriz africana, depois passou a frequentar a igreja, mas ele ali na fé dele, ele abraça as duas fés assim, para ele... Da onde a benção vinha, a benção é bem-vinda. E aí eu fui criando essas narrativas e falando tudo em torno dessa ideia do corpo preto. E aí foi o detalhe que me fez, falei, agora eu tenho um álbum, agora eu tô fazendo um álbum que todas as faixas vão fazer sentido, assim. De qualquer forma, assim, eu fui ouvir todos os seus discos, né, Galanga Livre, O Mundo Manicom e esse Um Corpo Preto, né? É óbvio, você tem uma mudança de sonoridade, principalmente nesse último, né, em relação aos outros dois, mas você tem uma coerência assim na temática que eu acho incrível, assim, você mantém essa... eu fico imaginando como é que é manter isso, como é que você... Porque a gente é bombardeado
por várias coisas e para mudar de lado, para mudar de face, né? Quer dizer, não mudar de lado, mas mudar de direção ali um pouco menos dolorida, né? Talvez você talvez vá, mas você mantém essa coerência da temática. Eu acho incrível isso. Nesses 3 discos tá claro isso. Como é que é isso? É um desafio também, né? Não ser um cara monotemático, mas aí ao mesmo tempo eu sou um cara que acho que o artista que vive, né? Eu vivo da música há muitos anos. E aí a música é um trampo também, então eu não preciso esperar eu ler um livro, assistir um filme, agora eu vou fazer a música. Tipo assim, a gente pode fazer músicas de tudo que é assunto, de umas mais profundas, outras menos, tal. Acaba sendo um desafio porque a gente quer se destacar também pelas coisas que a gente fala e pela técnica que a gente apresenta, de flow, de tudo, né, como um rapper, como um MC. Mas é um desafio. Mas você não sai da linha, assim, você tem essa coisa. Eu consigo, mas é fácil sair da linha também, mas eu consigo ser esse cara coerente que você está dizendo, mas... Porque é difícil, é importante, mas a gente é muito bombardeado por todos os lados. Sim, sim. E a música é tudo, né, algo que você faz para se sentir melhor, mas é algo que eu faço para ganhar meu dinheiro também, para fazer meu show, a gente coloca tudo na balança, né, tipo, né, eu preciso falar disso... Mas eu quero as pessoas comigo também, consumindo o meu trabalho, tudo. Então, são muitas dosagens que a gente faz e observações que a gente faz para chegar no lugar que a gente quer, né? Mas, né, tenho conseguido, assim. É um álbum que vai passar os anos e eu sei que eu vou ouvi-los e vou falar, pô, tudo isso que eu falei é ok, não tem nada que vai me envergonhar, que vai, sabe, algo do tipo assim. Então, acho que eu tenho gabaritado nessa parte. Não, com certeza. Você faz questão de deixar a marca, eu acho que Sim. o Galanga Livre é um disco fundamental, assim, para as pessoas ouvirem, né? Ainda rústico em relação a esse último. Sim. É engraçado até, né? Porque engraçado, você ouviu, eu lancei o disco, né? As redes sociais, aquela aquecida, tudo. Aí você entrava, fulano mencionou você. Aí era alguma coisa do álbum. Aí era alguma repostagem. Aí eu ia acompanhando as telinhas assim. Aí do nada alguém marcava uma música antiga. Eu falei, tá, preula, acabei de lançar o disco. Aí alguém marcou eu ouvindo, sei lá, Afro Rap, que é uma música de anos atrás. Aí eu falava, não, mas tá bom. Aí no meio do lançamento novo, eu comecei a sentir que as pessoas pegaram pra ouvir meu trabalho, né, minha obra. E passaram a revisitar músicas de outros carnavais, assim, também, né. E pra mim tá tudo bem, né, que tá tudo... Todo mundo acho o bloco demais, né? Todo mundo tabelando ali junto. Meu bloco, né? Essa daí é aquela música de tirar onda. Eu acho ali, e não é um rap, é um samba, né? Na verdade tem as influências fortes. É a mistura, né? O híbrido de... Eu acho que ali você consegue fazer essa junção das coisas com o samba, que é a nossa base, né? E tem, por exemplo, tem as misturas de rap com samba que o Potencial 3 fez, que o Marcelo D2 fez bastante, que o Rappin' Hood fez bastante. Mas essa combinação de escola de samba com rap é um experimento diferente, né? E aí, para esse último disco, eu também fiz um experimento com essa combinação, só que com um som diferente, que é na música De Onde Você Vem, parte 2. Que também tem aquela batucada de escola de samba com as batidas de rap, né? Essa parte 2 tem 2 músicas com parte 2, né? Que era... você puxou a ideia, uma que fecha o disco e essa tá no meio, né? Então, você citou. A De Onde Você Vem parte 2 é porque existe a De Onde Você Vem uma outra. Que é uma música que a gente lançou, tem até um clipe e tudo. É uma música massa. Um Corpo Preto, que é a música título do álbum, é Um Corpo Preto parte 2. Por quê? Porque... essa música, Um Corpo Preto, existe a parte 1, que é uma música bem forte, que a ideia de Um Corpo Preto surgiu com ela. Porém, tem alguns detalhes, eu não vou falar tanto sobre, mas detalhes burocráticos, que essa música tá lá guardada. Aí eu falei, eu não vou perder o título do álbum por causa disso. Aí eu fui lá e inventei a parte 2, que é a que tem no disco. Mas existe uma parte 1 também que no momento oportuno vai sair. E é uma música bem forte, bem bonita, assim como a parte 2 também. Ela fecha o álbum, né? Ela fecha o álbum, exato. Legal. E como é que tá show, projetos aí, você
também faz outras coisas, queria que você comentasse. Eu peguei esses últimos meses, anos, um ano atrás, eu comecei um trabalho, que é um trabalho que eu fiz casado com o disco, que com o disco eu comecei a produzir muito, muito. E esse trabalho de produzir me levou a criar uma expertise para fazer remix, para manipular áudios, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho de DJ set, que é um trabalho massa, assim, que tem um rodado legal, assim, interior de São Paulo, fora de São Paulo, em São Paulo também. É uma coisa que não é o carro-chefe do meu trabalho, mas até por eu gostar, vai ser algo que eu vou fazer durante um bom tempo também, esse lance de DJ set. Mas eu acho que as energias agora maiores é pro show, né? O show novo, a turnê nova. Eu sinto um orgulho, né, ao mesmo tempo, porque antes de sair o disco, né, hora com volume mais alto, hora menos, mas eu sempre estive fazendo show. E mesmo sem ter lançado o disco, assim, a gente sempre teve uma circulação boa. E modéstia à parte, sempre fazendo um show bom, né? Show que tem um visual na tela, que tem um DJ muito massa. Tem a Nessa Onda que canta comigo, tem o Benny Reis e também o Jax que tocava teclado no show. Então a gente tava com um show bonito. Aí agora eu preciso montar uma configuração nova, né, do que vai ser o show da turnê de Um Corpo Preto. E é um trabalho que eu levo tão a sério quanto fazer o disco, né? A gente já tá nesse processo, né, de desenvolvimento, né, e execução. E é onde minhas energias estão concentradas agora, assim, mas a ideia, tipo, é ser impactante no disco, no lançamento, como a gente foi, tá sendo, e ser impactante nos palcos também. A gente tá trabalhando muito firme para isso. Fala ali pra galera lá, olha. Cadê vocês? Para eles ouvirem vocês aí, ouvir você, né, fera, em Consapiência, como é que ouve, né? Por favor, pedir a audição de vocês aí com o tempo. Vocês podem ouvir do jeito que eu sei que vocês gostam, que é separado, ouvir uma musiquinha, depois ouvir outra, da hora. Dá um play lá, são 17 músicas, o álbum Um Corpo Preto. Mas, se tiver um tempo legal para ouvir da 1 a 17 em sequência, vocês vão gostar muito, é uma experiência muito boa. E aí convido vocês a estar perto do seu parceiro Manicongo, quando tiver show. Enquanto não tá tendo show no digital ali, dá o play, YouTube, tocador favorito de vocês. Tô contando, certo? Vambora. Legal, lembrando aqui que o Rincon, ele faz disco, tá? Ele faz. Então chegou umas propostinhas legais lá, né? Não pode queimar largada aí, mas estamos falando dessas coisas aí também. Materiais físicos, né? Faz parte do plano também, Vai sair, né? E show do segundo semestre, tá? A gente já tá, né, no segundo semestre, assim, o alarme já está ligado, mas tem um tempo, né, das pessoas ficarem ouvindo o disco, decorar as músicas, ter suas favoritas pra gente fazer o show, né, de lançamento e iniciar a turnê, mas eu sei que a gente não pode demorar muito também, então as atividades já estão a 1000 já. Legal, Rincon, queria dizer que você é um cara necessário pra música, você acho que mais do que coerente, você é correto, você fala as coisas que devem ser faladas, você tem uma visão das coisas muito maior do que essa bolha que a gente vive, que eu vivo, que as pessoas costumam olhar para o mundo. Eu acho que você abre muito mais a mente, o seu disco retrata muito isso, você tem esse cuidado de mostrar, olha para cá também, isso aqui é muito maior, e eu acho você um grande artista, assim, nosso aí, de rap. Você tem um trabalho fundamental aí, esse disco, O Corpo Preto, ele expressa isso, pra gente ouvir, entender. Você é fera, cara. Da hora. Obrigado as palavras, obrigado o convite. Um lançamento faz a gente se sentir mais vivo, mais feliz, né, com a realização, né. Tudo tem um começo, precisa ter um fim, a gente conseguiu concluir, lançar. Da nossa parte aqui, estamos muito prontos e dispostos para os próximos passos, né? Que é os desdobramentos que tem quando se lança um disco. Nas redes sociais, pode falar o nome das coisas? O YouTube, redes sociais, shows. E aí a gente tá colocando as energias tudo nisso aí, então não parou por aqui, né? No lançamento do disco tem muita coisa para falar, para mostrar pro público, assim, a gente tá muito animado para isso. Rincon, muito obrigado, então, por ter vindo aqui, foi um prazer falar contigo, O Corpo Preto tá aí, na área, só ouvir.
17 faixas. 17 faixas, vamos embora. Obrigado pelo convite, obrigado pelas conversas e a gente tem mais para falar ainda, espero encontrá-lo em outras ocasiões ainda. Vai encontrar, maravilha, mano. Tamo junto. Cara. Valeu. Só boa, vambora. Oiê.